Maria, vem cá ver o céu de madrugada. Oh Maria, vem cá ver o sol de manhãzinha. Oh Maria, vem cá ver o céu de madrugada. Oh Maria, vem cá ver o sol de manhãzinha. Não ponhas o lenço à cabeça, desta fonte bebemos água fria. Subiremos calços este monte, dançaremos os dois até ser dia. Oh Maria. Quando surge a paixão pelos moinhos? Portanto, a paixão pelos moinhos começou com o meu avô. O meu avô era moleiro e aos 8 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu avô ensinou-me a fazer um mastro para um moinho. E com uma cana, um bocado de cana, fazer a furaçãozinha para as varas e depois na altura, aquilo é um bocado para naquela altura. Hoje faço o mastro a brincar, mas naquela altura aquilo era difícil, encaixar todo aquele sistema, a sequência das velas com as cordas, aquilo era difícil. Fiz o primeiro, calhou mal, porque não percebi bem o que o meu avô me estava a explicar. Ele era muito exigente, ralhou comigo e eu voltei a fazer o segundo. Quando fiz o segundo, ele, para eu não me envaidecer, que já estava bem feito, disse, está mais ou menos. Pronto, e foi a partir daí que começou o bichinho. São Miguel, e dedica-se exclusivamente ao restauro de moinhos de alvenaria? Moinhos de alvenaria, porque são os moinhos da região do Oeste, e estes moinhos são este tipo de moinho de alvenaria de vela latina, que é a nossa vela de moinho, existe por todo o país, mais do centro do país para baixo, porque para cima é os moinhos de água, os moinhos de rodízios, porque há muita água e tem muitos moinhos. E as azenhas, também já restaurei algumas azenhas, mas é mais os moinhos. E também já fiz um moinho de uma tipologia diferente, um moinho com a estrutura, em vez de ser em alvenaria, toda em madeira, mas não é os moinhos de madeira que existiram no Oeste, que antigamente existia no Oeste, moinhos em madeira, agora há foi restaurado nas Boisias, ali na zona da Alverninha, não é esse tipo de moinho. Isso também existia no Concelho do Cadaval, esse tipo de moinho. É típico também aqui do Cadaval, o moinho de madeira é típico do Cadaval. Existia no Cadaval o moinho de madeira, a sair do Cadaval. Isso perdeu-se tudo. Portanto, e eu fiz um moinho em madeira, como eu ia dizer, o moinho de tipologia, cá chamam moinho gandarês, que é na zona da Gândara, ali perto de Coimbra, ali naquela zona, era esse tipo de moinho que usavam naquela altura. Mas esse moinho é um moinho gandarês porque na zona da Gândara existia vários moinhos e deram-lhe esse nome, porque o moinho original é o moinho judeu, o nome é o moinho judeu, porque foram os judeus que criaram aquela tecnologia, aquele moinho, aquele estilo de moinho, é o moinho judaico. Portanto, e eu fiz um moinho desses na Figueira da Foz, o moinho judaico. Portanto, nós também temos esse moinho em Portugal e fui eu que o fiz. E agora fui convidado também para ir fazer um moinho também desses na Europa, portanto, está ainda em estudo, um moinho igual ao que eu já fiz Em que país é que? No Luxemburgo. E pedi, e também recebi agora um e-mail, que há uns tempos, para ir ao Brasil, fazer um moinho português igual a este meu, um moinho de vela latina, para comemorar a chegada dos portugueses ao Brasil, porque esta vela tem a ver com a vela triangular das naus portuguesas, das caravelas portuguesas, e eles estão interessados em ter uma obra destas no Brasil, numa zona em Salvador da Bahia, peço-me que é Salvador da Bahia. Sim, muito bem. Então, e diga-me uma coisa, a sua empresa é Arte ao Vento. Exato. Como é que surge esta empresa? Portanto, eu depois, comecei com isto numa brincadeira e depois comecei a ser solicitado para este tipo de trabalho, tinha que faturar, tinha que criar uma empresa e então tive que dar um nome à empresa e lembrei-me de juntar a arte com o vento.
e daí surgiu o nome Arte ao Vento. Achei que era o nome que se encaixava perfeitamente bem no tipo de atividade, e então ficou Arte ao Vento. A arte ao vento, portanto a arte vai com o vento, e então e depois criei a empresa, a Arte ao Vento, porque a seguir aos restauros que fiz aqui na Serra, fui fazer um para a Câmara de Sintra, porque o doutor, na altura era o presidente, foi Fernando Seara, e ele queria restaurar um moinho, ter aquele património que eles deixaram perder, fazia muito gosto em ter esse moinho, mas isso já havia ali uma disputa para aquele moinho com outras entidades já há muitos anos, e estava difícil a Câmara conseguir. E então, na altura, eles contrataram um mestre para fazer o trabalho, e esse mestre, na altura, os anos passaram-se e estava já velho, já não conseguia, e veio-me pedir se eu ia fazer esse moinho a Sintra, porque sabia que eu tinha feito moinho aqui na Serra de Monte Jundo. E eu disse ao mestre que não ia, porque o que eu fiz aqui no Monte Jundo foi uma brincadeira, por prazer próprio, sentir um gosto que tinha para fazer um moinho. E então ele disse, mas se fizeste este, porque é que não fazes o outro? Eu dou todo o apoio que precisares para fazer o moinho, e faz o moinho. Deram-me 24 horas para eu decidir. E o mestre disse-me para mim assim, nunca mais me esqueço estas palavras: olha, estou-te a comparar como uma criança quando começa a andar de bicicleta. Monta a bicicleta e a gente vai atrás com a mão em parar. Tem medo de cair e vai ali, quando dá por isso já vai sozinho. E tu é a mesma coisa, por isso vais avançar com isto, mas sabes que eu estou sempre atrás para te ajudar no que for preciso. Então isso fez-me ganhar coragem. Porque, para além do gosto que isto me dá, o prazer que isto me dá, e que me dava na altura e que me dá agora, eu neste momento tenho um sentimento diferente do moinho que não tinha naquela altura. Isto agora, neste momento, existe a paixão na mesma, mas é o meu trabalho, já se faz de outra forma. Naquela altura, não, naquela altura era uma responsabilidade muito grande para mim. Mas comecei a fazer esse tal moinho em Miracintra, começou a correr bem o trabalho, e o mestre até estranhou de eu não ter chamado para alguma coisa. Já tinha o moinho quase pronto quando ele me telefonou a perguntar: então precisas de ajuda, como é que está isso? E eu disse: mestre, até o momento ainda não é preciso, mas a todo momento pode ser preciso, hein? Então já sabes, podes contar comigo. Pois eu fiz questão de chegar ao fim, meter o moinho a moer, foi inaugurado sem a ajuda de ninguém. E ainda hoje trabalha sozinho? Não, tenho o meu colaborador, que é aqui o Mário Soares. Mário Soares, mas não é este Mário Soares. Porque, ao fim e ao cabo, também tem o bichinho no corpo, e quando eu não puder, ele vai dar continuidade a isso, apesar da nossa idade não ser assim muito distante uma da outra, mas como ele é filho de moleiro também tem esta aptidão. E gosta disto, e sofre com isto também, que isto também se sofre um bocado. Em janeiro bebo vinho, em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro como pão. Eu agora ia-te perguntar qual é a importância atual dos moinhos e que função têm eles? Pronto, é assim, a gente neste momento está a haver uma revolução em Portugal, chamamos assim uma revolução entre aspas, que é a revolução do pão, o pão. Isto saiu no Jornal Público há pouco tempo. Então o que é que está a acontecer? E para bem, as pessoas estão a ter sensibilidade à nossa cultura tradicional portuguesa, a nível histórico, esta cultura dos moinhos, e a cultura cerealífera que está ligada aos moinhos. Porque é que no Oeste temos tantos moinhos? É escusado dizer porquê.
porque era uma terra uma zona com bastante cereal. Neste momento o problema que se põe é o seguinte: o pão que nós comemos todos os dias é alterado geneticamente o cereal, e depois na transformação das farinhas também leva a uma transformação. São adicionados aditivos que são prejudiciais à saúde. O nosso sistema imunitário não reconhece aquele cereal como ele faça parte da nossa cadeia alimentar. Nós já comemos pão há 6.000 anos. E só na última década é que toda a gente agora sofre intolerância ao glúten e não se pode comer pão porque cria inchaço no estômago e engorda, tudo isso. Não. O cereal, nós estamos a comer pão, mas não estamos a comer pão de trigo. O trigo é importado e os grandes lobbies que estão por trás disto tudo manipularam a semente geneticamente para ela ser produtiva, ou seja, é uma indústria. Quando nós tínhamos cá, em Portugal tínhamos quase uma farmácia com as plantas, com os cereais, onde nós temos um trigo que se usou muito aqui na nossa região, que é o trigo Barbela, e que o Sr. João Vieira é o mentor desta ideia, que ele conseguiu as sementes. Então aí vamos encaixar agora essa parte com o moinho, tudo tem a ver com o moinho. Então eu fiz este moinho, e como era um moinho que era para os meus clientes verem, então eu pensei no seguinte: eu tinha tenho as mós no meu moinho, que são as mós que eram da azenha do meu avô, que foi o moleiro da azenha do Vilar, que mas ofereceu quando eu fiz este moinho. Ou seja, essas mós nunca, e tiveram aí uns 50 anos paradas, nunca moeram cereais geneticamente modificados, porque isso deixa resíduos. Então eu pensei o seguinte: se há agora esta ideia de pegar na semente tradicional portuguesa do bom pão, uma semente que de baixo teor de glúten, que é o trigo Barbela, que na nossa zona dava o nome de morto-vivo, nós tínhamos, eu tenho um registro, em 1935, que a Estação Agrária de Lisboa fez um lançamento juntamente com os técnicos da Estação Agrária e com agricultores por todo o país. Tínhamos no país 8.000 variedades de trigo, onde a mais resistente neste momento é o Barbela, e foi o trigo que se mais cultivou em Portugal para se fazer o bom pão. E o meu avô já fazia isso na azenha, já fazia farinha com esse trigo Barbela, que é um excelente trigo. Então surgiu uma ideia de pôr estas mós, como nunca tiveram aqui trigos geneticamente modificados, pus estas mós a fazer o trigo Barbela, a fazer farinha com o trigo Barbela. Mas como isto hoje em dia é o marketing e a publicidade, começa-se a saber, daqui a pouco toda a gente vai à trafaria buscar trigo e dizer que, olha, o meu também é Barbela. Então porque eu não acredito em certas certificações, porque há certas certificações que os grandes compram essas certificações. A certificação que eu dou aqui neste moinho, que eu comecei a fazer a farinha do trigo Barbela, eu cultivo o trigo, o Sr. João Vieira arranjou-me sementes, cultivei o trigo, este ano já tive 6 toneladas de trigo, já dispensei 200 quilos de trigo para Odmira, para um cliente de Odmira, e esse cliente vai começar também a produzir o cereal, e vem aqui ao meu moinho para moer o cereal. Já tenho aqui farinha que vai para um restaurante, para um padeiro que trabalha num restaurante em Lisboa, que é o Papa Sorda, no bairro Alto, e ele está a fazer uma padaria e vem aqui moer o centeio. Tenho aqui o centeio que está a ser comido em Lisboa, o pão está a ser comido em Lisboa. Tenho aqui farinha integral do trigo Barbela, feita neste moinho,
está a ser também em Sintra, também está a ser comercializada em Sintra, que vêm aqui buscar para levar, porque gostam muito deste pão. Porque isto tudo tem a ver com esta arte, com os moinhos, e não podemos separar uma coisa da outra. Portanto, e vejo que o futuro, isto é um nicho de mercado, o futuro passa um bocadinho por aqui, e eu consigo, com a minha arte, restaurar os moinhos, consigo, ao mesmo tempo, também sensibilizar as pessoas para isto, porque as pessoas depois dizem, eu tenho um moinho restaurado e tal, então, mas e agora, como é que eu vou fazer? Você agora vai buscar um trigo de boa qualidade, e eu dou formação, e tenho já várias pessoas que trabalham com os moinhos, com formação dada por mim, restaurei, e depois acompanhei durante um período de tempo, e depois também tenho este moinho disponível, para quando restauro um moinho, por exemplo, para uma autarquia, e que não tem quem trabalhe com moinho, eu dou formação aqui no meu moinho, para eles, porque isto aqui é um sítio muito agressivo, e eles aqui sofrem, porque normalmente os moinhos todos aí à volta, não há moinhos em pontos mais altos do que este aqui, a Serra de Monte Junto. Sim. A propósito dos moinhos, nomeadamente no concelho, tem ideia como é que foi a evolução dos moinhos? Que importância é que tinham os moinhos antigamente, aqui no concelho do Cadaval, especificamente? Portanto, no concelho do Cadaval, os cereais, vivia-se do vinho, que era uma zona que produzia bastante vinho, e os cereais. Todas estas encostas da Serra do Monte Junto, tudo isto era cultivado de cereais, porque era tudo à mão, era tudo... hoje não se pode cultivar aqui nestas encostas, porque as máquinas não entram aqui. São parcelas pequenas que até nem justifica. Mas tem ideia de quantos moinhos é que existiam, por exemplo, na sua juventude? Mais ou menos? Portanto, neste momento, estão a funcionar 1, 2... 3, 4, 5 a funcionar, mas só esta parte aqui da Serra do Monte Junto é a maior concentração de moinhos em funcionamento na parte mais ocidental da Península Ibérica. Pois já não podemos pôr o caso em termos de concelho, portanto, a raridade dos moinhos... O concelho do Cadaval não é dos concelhos com mais moinhos. Torres Vedras bate o recorde, Torres Vedras e Lourinhã, mas, salvo erro, deve haver perto do Cadaval, há levantamentos feitos, e eu acho que isso está na net, salvo erro, uns 600 moinhos. No global? No global, uns 600 moinhos. Mas em tempos o Cadaval foi uma terra de muitos mais moinhos. Sim. Muitos já estão caídos, existem os registros deles, mas já nem está lá nada no sítio, mas há o registro do moinho, porque o Cadaval produziu muito cereal, produzia muito cereal, era o vinho e o cereal, agora é o vinho e a pera rocha. É verdade. Então, e o senhor tem registro, mais ou menos, aproximado de quantos moinhos já restaurou e fabricou? Tem algum levantamento? Olha, eu tenho, neste momento tenho a minha página da Arte ao Vento desatualizada, tenho muita coisa para meter lá, porque o tempo não me permite, e há pouco tempo, por problemas de saúde, parei um bocadinho, e a ver se ganhava de coragem para descarregar tudo o que tenho feito lá, mas eu, salvo erro, devo ter aí entre 30 a 40 moinhos restaurados em Portugal. Em quantos anos, tem ideia? Ora, em 20 anos. Então, e de onde são os moinhos onde normalmente intervém? Já me falou aí de alguns locais, quer acrescentar alguns? Olha, dos que eu tenho, dos que eu já fiz em Portugal, tenho no Algarve, tenho 3 no Algarve, tenho no Alentejo, tenho 2. Ainda há dias estive em Beja, no Moinho Grande de Beja, que é mesmo o nome que ele tem, o Moinho Grande, em parceria com um grupo que é o grupo Simbiose, que também estão a apostar neste trigo e estão interessados em levar esta semente para lá para se produzir em quantidade, porque nós aqui produzimos pouco, não é? E então eu tenho no Alentejo, tenho em Santarém,
ora, mais para cima, tenho na Figueira da Foz, tenho em Abrantes, tenho em Mação. O nome do moinho, também já muita gente tem perguntado porque é que é Moinho da Viz, se isto tem alguma coisa a ver com a Ordem da Viz. Não, não tem nada a ver, nem está ligado nada a descendentes. Portanto, isto é Moinho da Viz porque este local está registado como Val da Viz. Esta passagem aqui era uma passagem que antigamente as pessoas que viviam deste lado, do lado sul da serra, passavam para o lado norte e do norte para sul, utilizavam muito aqui esta passagem. Um sítio muito conhecido, talvez o mestre da Viz tivesse passado por aqui, isso aí já não digo, não me posso afirmar. Então, e já me disse de algumas atividades, pronto, nomeadamente a questão da farinha, que ajuda, no fundo, a manter também a preservação das tradições. Há a questão da formação, também já me falou. E que outras atividades é que promove aqui? Eu sei que também acolhe aqui visitas, não é? Sim, sim, eu recebo. Eu neste momento estou a receber eu comecei a fazer aqui uns petiscos no moinho, está ali a fotografia comecei aqui a fazer uns petiscos e começou a sair muito bem. Vinha para aqui pôr o moinho a moer, uns amigos vinham para aqui, entretanto fazia-se a farinha, tinha ali um forninho, começámos a fazer ali um pãozinho, a pouco e pouco criou-se ali um restaurantezinho que é o Corral do Burro, que eu dei o nome de Corral do Burro. Isso começou a atrair muita gente, associar o moinho à parte da gastronomia. Mas o restaurante também é a sua propriedade? Também é meu. Portanto, como não tinha formação nessa área, então eu convidei um familiar meu, um sobrinho, que é licenciado em gestão hoteleira, e então ele fez uma parceria comigo, e então eu mais ele estamos com o restaurante e trabalhamos em sintonia. Ele como já trabalhou em Troia, no restaurante Troia, trabalhou ali na Praia del Rei, já tem algum conhecimento com estrangeiros e tudo, e ele faz os contactos, e eu estou a receber aqui no moinho, que vem de Lisboa, dos hotéis, já tem um programa de visita ao moinho, e estamos a desenvolver essa parte. Depois nós fazemos aqui a farinha, eles vêm a fazer a farinha com esse trigo tradicional português, vêm a fazer a farinha, amassamos para eles verem e eles interagem connosco, depois metemos o pão no forno, vem a cozedura do pão, almoçam aqui e estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos a receber aqui muita gente e há pessoas que até mesmo de cá que dizem temos coisas tão bonitas no nosso país e vamos para fora. Não sabemos é dar o valor àquilo que temos. Mas esta atividade continua a ser um grande atrativo para as pessoas. Sim. E depois o facto disto se desenvolver também mais foi derivado a eu, portanto, ter corrido Portugal inteiro a fazer este tipo de trabalho e fui adquirindo conhecimentos com pessoas ligadas a isto onde se deixou o rastro e agora aparecem. Esta linha de moinhos que temos aqui na Serra de Monte Junto começou por aqui, por estes dois seus moinhos? Começou por este moinho, foi o primeiro moinho, e depois a seguir foi o moinho do Penedo dos Ovos, que é um último moinho lá ao fundo. Estamos a falar em termos de origem ou em termos de restauração? Em termos de origem. Em termos de restauração, este foi o último a ser restaurado. Este foi o último. Portanto, os restantes não foram do seu tempo, não foram restaurados no seu tempo? Não foram por si restaurados? Não foram por mim restaurados, não. Portanto, já me falou do tipo de público que o procura, já se percebeu que também há aqui pessoas estrangeiras que também têm um interesse especial pela sua atividade e por este moinho especificamente. E as escolas, as crianças também o visitam? Sim, também já tenho recebido algumas escolas de Lisboa e também já ofereci, já disponibilizei o moinho para os concelhos aqui à volta, tanto Cadaval como Alenquer, para se quiserem criar atividades naquelas alturas em que precisam ter ocupação, arranjar, servirem-se do moinho.
Fica o convite agora, no final desta entrevista, fica o convite para o cidadão que ainda não conhece o Moinho da Viz e esta beleza da Serra do Monte Junto, visitar aqui esta paisagem brilhante que nós temos. Não sei se quer deixar uma última palavra, só em jeito de despedida ao cidadão. Sim, olha, eu neste momento, aquilo que me ocorre assim de momento é agradecer a todas as pessoas que têm vindo aqui ao Moinho da Viz, que têm passado a palavra e que não nos têm deixado mal nessa cidade, até pelo contrário, porque se não fosse o contributo deles, nós lançámos a semente e eles agora estão a espalhá-la. É essas pessoas que eu quero agradecer e continuem a transmitir, a passarem a mensagem. Okay. Muito obrigado, Sr. Miguel. Obrigado. Adeus à Serra da Lapa, adeus que te vou deixar. Oh minha terra, oh minha enxada, não faço gosto em voltar. Companheiros de aventura, vinde comigo viajar. A noite é negra, a vida é dura, não faço gosto em voltar. Dou-te o meu lenço bordado quando de ti me apartar. Eu quero ir ao outro lado, não faço gosto em voltar. O meu dinheiro contado é para quem me levar. O meu caminho está traçado, não faço gosto em voltar. Moirar a terra insegura, fugir da serra e do mar.